paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos dar sequência hoje ao estudo dos Salmos, dos Cânticos dos Degraus. Estamos no 14º degrau. Faltam 2 salmos para nós terminarmos o nosso estudo. Esses 2 últimos salmos são os menores salmos que nós temos deste grupo de 15. E esses 2 salmos são constituídos por 3 versículos apenas. No entanto, esses 3 pequenos versículos são de uma profundidade também muito grande. O Salmo 133, que é o salmo que nós vamos estudar hoje, ele fala sobre união, e eu considero como degrau da unidade. Nós começamos o nosso estudo no Salmo de número 120, e no Salmo 120 nós falamos em relação aos degraus. Começamos no degrau da angústia, depois passamos para o degrau da fé, depois no 122 o degrau da alegria, no Salmo 123 o degrau do reconhecimento, no Salmo 124 o degrau da recordação ou da memória, no 125 o degrau da confiança, no Salmo 126 o degrau do livramento, no 127 o degrau da segurança, no 128 o degrau da felicidade, no 129 o degrau da maturidade, no 130 o degrau das profundezas, no 131 o degrau da humildade, e o 132 o degrau da fidelidade. E hoje nós vamos falar sobre o degrau da unidade. Então o salmista, esse salmo foi escrito por Davi, consta aqui na Bíblia, Cântico dos Degraus de Davi, e ele começa o salmo dizendo as seguintes palavras: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, como eu disse, é o degrau da união. E este degrau da união, esse salmo que fala de união, é entre os cânticos dos degraus, e este hino certamente alcançou um alto nível. E mesmo na literatura comum é frequentemente citado pelo seu perfume e frescor. É um salmo bastante conhecido entre nós cristãos, evangélicos principalmente. É muito comum nós recitarmos este salmo, porque ele fala de união, de unidade da igreja. É claro que aqui em Israel estava falando sobre a unidade do povo de Israel, mas hoje nós, quando o citamos, nós o fazemos para indicar a unidade da igreja. O salmista, Davi, no caso, ele foi o rei de Israel que teve por missão unificar o reino de Israel. O reino de Israel estava dividido. Davi é o segundo rei de Israel. Deveria ter sido o primeiro, mas como o povo escolheu um rei, Deus permitiu que Saul fosse o primeiro rei. E Saul, infelizmente, não obedeceu às ordens de Deus, as coisas que o profeta Samuel lhe falara para que ele cumprisse. Saul não obedeceu, e aí então Deus, depois de Saul ter exortado Saul várias vezes através de Samuel, e Saul não ter obedecido à voz de Deus, Deus rejeitou Saul e escolheu Davi para ser o rei de Israel. Na verdade, Davi já tinha sido escolhido antes por Deus, embora essa unção de Davi veio posterior, em razão de, como eu disse, o povo ter pedido um rei antecipadamente. E aí então Davi, como já era o homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus estava preparando para ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, então Deus o coloca agora no trono de Israel em lugar de Saul, unge-o, e ele espera mais ou menos uns 30, 40 anos para poder assumir o reino, porque Saul ainda estava vivo, e ele durante todo esse tempo aguardou
com cautela, com paciência, o momento certo de assumir o reino. E aqui ele convoca, né, ou ele expressa a sua alegria, a sua felicidade em ter conduzido ou conseguido levar Israel a essa união, unificar o reino de Israel. Então é comum nós nos alegrarmos quando nós vemos a unidade da igreja, a unidade da família, a união entre os irmãos, né, no caso da família, união dos membros da família, união no trabalho, união em grupos das quais nós fazemos parte. Isso é muito bonito e isso é realmente muito confortador. E o salmista Davi também via dessa forma tinha esta alegria e via isso com bons olhos ao fato de Israel estar unido, todo Israel. Todas as tribos estavam unidas agora em um só propósito, em um só objetivo. E ele então escreve este salmo tão pequeno, é bem verdade, com 3 versículos, mas ele expressa aqui a felicidade dele, a alegria dele em ver o seu povo, o povo de Israel unido em todos os sentidos. Então, o comentarista Charles Spurgeon, ele fala o seguinte, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Este ó, no texto em inglês, temos o termo veja, veja como é bom, veja como é suave os irmãos viverem em união. É uma maravilha raramente vista, por isto vejam. Ela pode ser vista, pois é a característica de santos verdadeiros. Por isto, não deixem de examiná-la. Ou seja, quando nós vemos a unidade da igreja, a unidade da família, isso é algo realmente extraordinário. Vivemos num mundo que hoje as pessoas vivem se degradando, mesmo entre as famílias, mas ainda existem famílias que vivem unidas. Ainda existem famílias que vivem dessa forma, né, tão bonita e agradável, porque não é só bonito, mas é agradável. Ele fala que é suave, né? Quão bom e quão suave é, isso é confortante. É suave porque é gostoso, é suave porque traz prazer, é suave porque traz conforto, traz alegria. Então, ele sentia esta alegria, esse prazer em ver os seus irmãos, aqui no sentido geral, né? Quando eu falo irmãos, no sentido das tribos de Israel, porque eram irmãos, viverem nessa união. E nós precisamos atentar também para os nossos dias em relação à igreja, porque a igreja também precisa viver este papel, exercer este papel de união, de unidade. A igreja, infelizmente, tem vivido momentos difíceis, momentos de muitas divergências, mas a igreja precisa unificar os seus objetivos, unificar os seus ideais, para que não perca de vista esta unidade que ela é tão necessária entre nós irmãos. E não só isso, a unidade é algo que Jesus desejou e deseja para com a igreja. Eu gosto sempre de citar este texto que eu vou ler agora, que está no Evangelho de João, no capítulo 17, é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, e nesta oração, Jesus, próximo já da sua morte, próximo de ser entregue aos pecadores para ser crucificado, num dos últimos momentos que passa ali com os discípulos, ele faz esta oração. Ele começa a oração agradecendo a Deus. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. A que hora? A hora que ele ia ser crucificado, que ele ia ser morto. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como ele deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Eu vou pular aqui, porque o texto é meio longo, e eu vou para o versículo que fala que Jesus ora, que Jesus intercede não só pelos discípulos, mas intercede pela igreja e intercede por toda a humanidade. Então, no versículo. No versículo. Deixa eu achar o versículo aqui. No versículo 12, ele fala assim: estando com eles, no versículo 11, e eu já não estou mais no mundo, porque estava prestes à sua morte, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Aí é o pedido de Jesus a Deus, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Aqui ele está falando de Judas, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha glória completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes. Aí veja, Jesus não ora só por ele, mas roga pela igreja. Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E através da pregação deles, nós haveríamos de crer. Então Jesus está orando pela igreja. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, nós vemos aqui nessa oração sacerdotal de Jesus um pedido de Jesus a Deus, momentos antes da sua crucificação, da sua morte, de momentos antes de ser entregue aos pecadores para ser crucificado. Jesus ora pelos discípulos, os 12 apóstolos que ele escolhera, né? Na verdade tinham 11 ali, porque Judas já tinha saído para ir acertar com o sumo sacerdote a entrega de Jesus por 30 moedas de prata, e aí estavam os 11 reunidos com Jesus no Monte das Oliveiras, e Jesus faz esta oração por os 11 que ali estavam e pela igreja que seria em breve estabelecida, criada, constituída, inaugurada. E ora por toda a humanidade, porque ele ora por todos aqueles que pela sua palavra, pela palavra dos discípulos, haveriam de crer em Jesus. Então a unidade da igreja é necessária. É um desejo do coração de Deus, é o desejo do coração de Jesus, que a igreja viva em união, que a igreja viva em unidade. É bem verdade, nós sabemos disso, né, que onde há mais de duas pessoas, existem divergências, existe pensamentos diversos, né, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas em se tratando da obra de Deus, essas divergências, essas pessoalidades, elas precisam ser colocadas de lado. Os projetos humanos devem ser colocados de lado para que a obra de Deus tenha eficácia, tenha crescimento.
E é muito importante na unidade da igreja que se estabeleça isso, que nós tenhamos essa capacidade de entendermos e compreendermos que a obra de Deus está acima de nossos interesses e que nós precisamos lutar em prol da obra de Deus e não pelos nossos interesses. Infelizmente, nos dias de hoje, já vou repetir, muitas igrejas têm vivido constantes desavenças, constantes divergências, constantes atritos, porque muitas vezes a liderança não tem a aptidão e nem a capacidade dada pelo Espírito Santo para contornar esses interesses particulares e fazer com que haja unidade na igreja. Muitos estão buscando seus próprios interesses e eu vou dizer e repetir que esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a igreja tenha a unidade, tenha a união. Como Jesus orou aqui no capítulo 17 de João, lá no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras, esse desejo de Jesus ainda continua sendo real. Ele quer que a igreja viva em união. E o salmista Davi expressa isso no seu Salmo de número 133, quando ele vê as 12 tribos de Israel unidas no mesmo objetivo, no mesmo ideal, e fazendo com que o reino crescesse, o reino se fortalecesse, o reino fosse conquistador. Davi, nessa capacidade que teve de trazer a unidade às 12 tribos, ele levou o reino de Israel a um patamar que nunca havia chegado. E quando ele morre, Israel está em paz com todos os seus inimigos, porque Davi havia subjugado todos os seus inimigos, e o reino estava em paz, rico, grande abundância, e em paz com todos os seus vizinhos, com todos aqueles que cercavam Israel, porque Davi foi um homem escolhido por Deus para levar a paz a Israel. E ele, então aqui nesse salmo ele demonstra esta alegria quando vê as 12 tribos de Israel unidas no mesmo propósito, unidas no mesmo ideal. E nós também precisamos nos esforçar para que a igreja de Deus também tenha essa mesma característica de unidade. Repito que há divergências, que há pensamentos divergentes, mas os pensamentos devem convergirem para os mesmos objetivos, para os mesmos ideais, que é o quê? O crescimento da obra de Deus aqui na Terra. O objetivo da igreja é ganhar almas, o objetivo da igreja é levar as pessoas a Cristo, é levar as pessoas a conhecerem a palavra de Deus, o amor de Deus demonstrado a nós através de Jesus Cristo, seu Filho amado. E então, a união da igreja, quando as pessoas olham de fora e vê uma igreja unida, elas se encantam com isso, elas se alegram com isso, isso chama atenção. Assim como as igrejas cheias de problemas chamam a atenção da mídia, da população, a igreja, quando vive na unidade do Espírito Santo, quando vive unida no mesmo projeto, no mesmo ideal, ela também chama atenção, ela encanta as pessoas, e isso faz com que as pessoas sintam vontade de se aproximar da igreja e de até fazer parte dela. E esse deve ser o nosso ideal, esse deve ser o nosso objetivo, levar as pessoas a terem vontade, a sentirem vontade de estar junto conosco, participando das nossas reuniões, participando dos nossos cultos, fazendo parte da mesma família de Deus, porque a igreja é uma família, e esta família deve viver em unidade, em união. Então, que nós possamos nos esforçar, mesmo nesses dias tão difíceis, nesses dias de tantas dificuldades, nós possamos nos esforçar para levar a igreja à unidade, a viver esta união dita pelo salmista, para que as pessoas que estão de fora olhem e vejam e sintam prazer. Ó, como é bom, venham ver como é bonito, como é gostoso, como é prazeroso ver os irmãos vivendo em união. Então, vamos nos esforçar para que a igreja, que é onde nós servimos a Deus, tenha essa característica, tenha essa unidade, para que outras pessoas olhem para nós
e sinta esse desejo no coração de fazer parte dela.